Medicina, a literatura, ela nos dá esteio para que possamos entender melhor no que diz respeito aos laudos, para podermos estar indagando o perito. Então, é nesse sentido. Mas direito médico, não há necessidade de ser médico ou advogado. Tanto o advogado quanto o médico é uma ciência que ela não é nova. Aqui no nosso país é recente isso. Entretanto, na Europa, Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, França, são países que têm um grande destaque porque as universidades, tanto a universidade, a faculdade de Direito como a faculdade de Medicina, já integra essa matéria concernente ao direito médico. Né? Aqui no Brasil é algo recente, ainda não temos fóruns especializados. Agora, você há de me perguntar, doutor, por gentileza, eu tenho aqui meu assistente. Meu grande amigo, doutor André. Vamos partir um pouquinho mais rápido, porque hoje o nosso tempo está... segundo alguns conceitos de autores, inclusive esse conceito eu trago até de um professor, um grande amigo meu, porque os professores acabaram se tornando amigos, irmãos, mestres, não só pela sapiência, como também por aquilo que eles nos passaram e nos passam ainda de uma forma bastante exemplar. Então, esse aqui é um conceito vindouro do professor Joseval Martins Viana, que ele diz o seguinte: o que é direito médico? Ele diz o seguinte, que direito médico é uma área inovadora do direito, tá? Então, ao advogado, não compete atuar somente acionando o médico, mas sim também defendendo o médico. O advogado, ele não deve ser precipitado, ele não deve deixar se levar pelo cliente, porque obviamente o cliente, ele é leigo no assunto, ele não sabe do que se trata, ele é um lesado, ou então algum ente querido foi lesado, enfim. Então, ele não tem esteio suficiente para lhe passar uma informação, até mesmo porque causa própria é sempre muito difícil. A pessoa está envolvida com todo um sentimento, toda uma revolução, né, interior. Então, o advogado, ele deve analisar com muita cautela, ele deve estudar, começando do prontuário médico, requisitar toda a documentação médica, porque o prontuário médico não é apenas aquele documento, a anamnese, não. Quando o paciente ele passa pelo médico, ele tem primeiramente a anamnese, essa anamnese ela passa a um prontuário médico, e esse prontuário, tá? Esse prontuário, ele tem suas especificações, enfim, nesse prontuário que você vai examinar, vai colher detalhes, né? Então você tem que estar afeto à ciência, não ser médico, é óbvio, você não vai estar afeto ao tecnicismo. Entretanto, você tem que entender o prontuário médico, analisar, estudar, reestudar, para ver se realmente houve ali uma iatrogenia. O que é iatrogenia? A iatrogenia, segundo os doutrinadores dentro da área do direito, iatrogenia é um ato iatrogênico. Iatros vem do grego lá, que é a origem, né, da palavra está no grego, que significa lugar, né? Enfim, então o Esculápio, que é um médico, né, ele cometeu um ato iatrogênico. Pois bem, se o advogado ele não estiver preparado no momento da perícia, o perito ele vai dar no laudo que, obviamente,
houve um ato iatrogênico, que o médico realmente ele conduziu dentro de todo o protocolo médico, dentro de todas as formalidades, né, do Código de Ética Médica, de acordo com todos os preceitos. Ele foi respeitoso dentro de todo o protocolo médico. Entretanto, veja bem, a iatrogenia dentro da ciência jurídica, tá? Segundo o entendimento, a iatrogenia, ela deriva a culpa. A culpa, ela está hospedada no tripé: negligência, imprudência e imperícia. Entretanto, se a iatrogenia ela for na área da saúde, ela é uma excludente. Então, quando o perito ele realiza o laudo, compete ao advogado questionar o perito. Questiona. A iatrogenia que o senhor se refere, que o perito se refere, é uma iatrogenia na área da saúde ou não? Ele vai ter que responder. Se ele responder que a iatrogenia dentro da área da saúde, não compete você entrar, não vai discutir. Normalmente os advogados menos avisados, eles acabam discutindo a área da saúde. O advogado não tem que discutir a área da saúde. O advogado tem que discutir processo. E processo está embasado em negligência, imperícia e imprudência. A iatrogenia, para o advogado, ela deve estar nesses três pilares, tá? Que é justamente a culpa. Tá? O erro médico ele tem que causar um dano. O dano, a indenização, ela está intrinsecamente ligada a quê? A que ela está ligada? Ela está ligada ao dano. Se não houve dano, não há o porquê da indenização. Vamos seguindo, eu vou tentar acelerar um pouco mais. Vamos lá, doutor, por gentileza. Responsabilidade civil do médico, dano material e dano moral. Pois bem, a primeira coisa no pleito, que muitos acabam confundindo, é pleitear sobre o dano moral. Quando a gente ouve a indenização, o pleito ele se segue para o dano moral. Não. Esquece. Nós devemos primeiro buscar o dano material, artigo 950, Código Civil. Por gentileza, doutor, o senhor poderia estar fazendo essa referência? O 950, por gentileza. 950 ou 950? Está no último. É o último. 950, tá? Bom, se não encontrou, tudo bem. Vamos lá. Então, justamente aí que está aí hospedado o pleito. Primeiro, dano material. Por que dano material? Porque a Constituição Federal, ela nos dá respaldo. Respaldo no quê? No inciso 3º do artigo 1º da Constituição Federal, que diz o seguinte: a dignidade da pessoa humana. Não soa muito bem, né? Dignidade da pessoa humana. Tem que ser humana, é óbvio. É a dignidade da pessoa. É que isso daí, como nós importamos del México, sabe? El México de la Constituição General del México, a Constituição Generalíssima do México. Importamos essa frase, mas de qualquer forma, está muito bem albergado pela nossa Constituição. Plausível, e meus parabéns ao Constitucional, que albergou esse inciso 3º, que trata da dignidade da pessoa humana. Então, a dignidade da pessoa humana é que vai nos dar todo esse respaldo, tá? Nós vamos estar respaldados porque a dignidade da pessoa humana é um preceito constitucional. Por gentileza, doutor. Competência, justiça estadual. Volta um pouquinho, por gentileza. Da competência. Competência. Quando nós falamos em processo, nós falamos em competência, nós falamos em foro, nós falamos em juízo. Tá? Quando falamos em juízo, veja bem,
A primeira coisa, artigo 101, por gentileza, doutor. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos capítulos 1 e 2 desse título, serão observadas as seguintes normas. Inciso 1º, a ação pode ser proposta no domicílio do autor. Ótimo, tá bom. Então, artigo 101, ele nos traz assim, pois bem. Primeira coisa que você vai questionar no seu cliente, tá? A primeira pergunta que você vai fazer é: esse caso que você está me trazendo é de um hospital público ou particular? Foi a primeira pergunta, inclusive, né, doutor? Eu até lhe devo uma consultoria e vou lhe dar uma consultoria com todo prazer. Você é meu amigo, doutor Marco. Doutor Marco, ele acabou de me fazer essa pergunta. Primeira pergunta, ou seja, ele me fez um questionamento e a primeira pergunta que eu lancei: hospital público ou particular? Foi ou não foi, doutor? Por quê? Por quê? Porque se tratar de hospital público, você vai se hospedar no Código Civil. Simplesmente. Se for hospital particular, você vai se hospedar no Código Civil e o CDC, que é consumidor. Até mesmo o ministro Barroso, há pouco, ele disse, né? Eu não sei se muitos ouviram essa... Eu tenho por hábito ficar ouvindo os ministros, ainda que seja Gilmar Mendes, mas eu ouço cada um deles para tirar as minhas conclusões pessoais. Então, eu estava ouvindo o ministro Barroso, ele numa entrevista bastante eletiva, ele diz o seguinte, de que o nosso sistema jurídico ele é feito para ricos e não para pobres. Ele está para massacrar o pobre e levar a efeito tudo aquilo que o rico faz. Você veja, o nosso Código Civil, na minha época, lá em 1981, quando me formei, eu sou bem antigo, eu estou com 62, me formei bastante jovem, garoto ainda. E aquela ocasião eu aprendi que a prescrição ela se dava, ela era vintenal, hoje é trienal. Então o que ocorre? Há pouco eu recebi uma cliente, uma criança que havia, o filho, infelizmente a criança sofreu uma paralisia cerebral e infelizmente não pude levar a efeito esse caso. Fiquei muito triste. Isso me dói no peito, dói na alma. Sabe por quê? Sabe por quê? Por quê? Se fosse um hospital particular, se fosse um filho de bacana, que paga eu não estou fazendo, eu não estou criando aqui uma linha divisória, eu quero que os senhores entendam, tá? Eu sou filho de pais muito pobres, mas não estou criando linha divisória alguma. A riqueza é algo maravilhoso e as pessoas devem viver bem, sim. Mas onde eu quero chegar é o seguinte: veja bem as nossas leis, os nossos legisladores onde chegam. Quando se trata de um hospital, de um dano causado naquele que tem um plano de saúde, a prescrição ela é quinquenal, porque se ele paga um plano de saúde, há uma relação de consumo. Havendo uma relação de consumo, aplica-se o CDC. Aplicando o CDC, a prescrição é de 5 anos. Vamos lá, doutor. Eu vou... Pois bem, o ônus da prova. A quem compete o ônus da prova? Artigo 373, inciso 1º do CPC. Ele diz o quê? O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito. Então, mas doutor, espera,
Aí não temos a inversão do ano da prova. E quem diz? E quem diz que é insuficiente? Não vamos pegar por aí. Cumpre fazer a prova. Cumpre ao autor da ação indenizatória fazer a devida prova. Ele deve realizar a prova para que seja determinado que a iatrogenia, o erro médico. Cuidado sempre com a pegadinha do perito. Eles são, o perito que elabora o laudo, ele também é médico. Ele também é médico. Isso é uma pegadinha que destrói todo e qualquer processo. Por quê? No âmbito da saúde, é uma excludente. No âmbito do sistema processual, tá? Ele se hospeda no tripé de negligência, imprudência e imperícia. E é aí que nós devemos atacar. Então, compete a quem for acionar, tá? Fazer a devida prova antes. Então, deve contratar um perito. O advogado, ele tem que ser muito cauteloso, porque ele também não pode colocar o médico, porque, enfim, o médico, ele merece respeito. Nós temos, não vamos colocar todos na mesma panela, tá? Na panela do inferno, porque não são merecedores. E toda e qualquer ação, todo e qualquer processo, ele gera uma perturbação psicológica, espiritual, enfim, e acaba destruindo às vezes uma pessoa, indevidamente, porque o profissional foi incauto. Então tome muito cuidado com isso, não se atire, não seja vida louca advogado, não. Tem que ir com cautela, tem que analisar primeiro se realmente houve uma iatrogenia. Essa iatrogenia, se abrange a área da saúde, ou se é uma iatrogenia que está dentro, respaldada do tripé. Negligência, imprudência e imperícia. Pois não, doutor, por gentileza? A perícia. Perícia, participação do advogado. Se eu perguntar aos senhores, e há muito tempo atrás eu também pensava, o advogado não pode participar de uma perícia. Então, nós temos um centro de estudos científicos avançados, que inclusive nossos professores e alunos, aqueles que realmente têm a vocação pela área, então nós estudamos a fundo e chegamos à conclusão de que o advogado, ele é peça primordial. Por quê? Porque você assiste o seu cliente. Agora, ele pode participar de uma perícia? Quem acha que pode participar? Por gentileza, o senhor acha que pode participar? Não, é independente, doutor. O senhor acredita que sim? Por que, doutor? Prerrogativa do advogado. Eu acho que intervir Maravilhoso. Não pode intervir, mas acompanhar. Maravilhoso, nossa, eu estou vendo aqui aplausos aos meus colegas. Eu digo que Carapicuíba, ela se parece aquilo que está lá no Novo Testamento, né? Nazaré, né? É uma cidade espancada, maltratada, não é uma cidade bonita, é uma cidade muito feia, mas aqueles que passaram por aquela cidade fizeram história. Um deles foi Jesus. Então, Carapicuíba, eu sinto isso. Aqui eu angariei amizades, amigos e irmãos em curto espaço de tempo. Aplausos. Gostei, doutora. Parabéns. Então, nesse caso, veja bem, o médico, ele pode participar como, doutora? Ele pode falar, ele pode dar sua opinião lá com o perito médico ou não? Você diz o advogado, se ele pode participar? Sim. Eu entendo assim, que ele pode, apesar que depende do procedimento, porque geralmente quando se vai para a perícia, o próprio juiz já pede para a gente manifestar
os quesitos, não é isso? Não, fora os quesitos, fora os quesitos. Fora os quesitos. Na perícia, está sendo lá, vai um indivíduo está sendo examinado pelo médico, pelo perito, ele vai ser examinado pelo perito, você pode participar? Aí é que eu quero chegar. Você Então, pode falar para o perito alguma coisa? Eu posso estar equivocada, mesmo porque eu não sou atuante da área, Não, mas por favor. eu acredito que o advogado ele não pode intervir ou direcionar o profissional. Eu acho que tem que acompanhar. Se ele observando dentro da lei algum tipo de irregularidade, sim, aí falar alguma coisa. Olha, puxa vida, o pessoal aqui está afiadíssimo, realmente. O advogado ele entra mudo e sai calado. É o que eu digo sempre, ele entra mudo e sai calado. Mas qual a importância do advogado estar participando dessa perícia? Qual a importância? Eu vou dizer. A importância é o seguinte, veja bem, eu vou caracterizar, já lançar um exemplo que é até melhor um acontecimento. Isso daí realmente ocorreu. Então é uma ocorrência, é um fato verídico. Certa feita, um dos nossos clientes ele foi passar por uma perícia médica, etc. e tal, e daí requeremos ao juiz para que o advogado participasse da perícia. O advogado, não, doutor, não precisa, doutor. Não, excelência, eu quero materializar o meu pedido, por favor. Porque eu vou chegar lá, o perito vai dizer, o senhor não entra, eu não vou poder entrar, eu não vou poder participar. E o meu cliente, ele deseja, é o desejo dele que eu participe dessa perícia. Pois bem, viu isso com muita má vontade, não cedeu. Pois bem, está lá realizando a perícia, calado. De repente surge o preceptor. Preceptor, o que é um preceptor? Um preceptor é normalmente um professor de faculdade, aquele orientador, aquele coordenador, né? Entra o preceptor. Por favor, senhor, o senhor pode, por favor, assinar esse documento? Fala para o cliente. O senhor pode assinar esse documento? O cliente olha. Doutor, por favor, posso conhecer do teor desse documento? Peguei o documento e falei, doutor, de duas uma. Ou o senhor pede desculpas ou nós vamos levar isso daqui a efeito. E o senhor vai se dar muito mal junto ao Conselho de Ética Médica. Ali estava o seguinte, vou resumir, a coisa realmente teve uma certa eclosão, o médico ele só faltou pedir perdão, mas ele voltou atrás porque ele estava sem razão alguma. Ele simplesmente levou uma declaração para que o cliente assinasse, olha, declaro que isento o médico de toda e qualquer culpa por erro médico. Isso poderia estar causando sérios danos processuais. Então, se o advogado ele não participar dessa perícia, ele pode estar correndo um sério risco. Então, o advogado deve participar de uma perícia sim, ainda que ele entre mudo e saia calado, mas ele deve participar dessa perícia. Basta fazer uma petição simples, simplesmente requisitando. Pois bem, vamos para a próxima, doutor, por gentileza. Compete ao autor comprovar imprudência, negligência, já falamos, quesitação dos elementos da culpa. Tá, a quesitação dos elementos da culpa, isso daí já dei um certo respaldo que quando se trata de iatrogenia, nós temos que tomar muita cautela para que o perito não leve para a área da saúde. E ser enfático, a iatrogenia, a que Vossa Excelência, o que o senhor perito se refere, a iatrogenia na área da saúde ou na área processual? Ele vai ter que dizer, tá? Se for na área da saúde, tá? Isso, a culpa continua. A culpa continua. Porque eu volto a dizer, temos que estar sempre no tripé, imperícia, imprudência e negligência. Tá? Vamos lá, doutor, por gentileza? Pois bem,
Aqui temos o fato a indenizatória. Quando falamos em indenizatória, nós falamos em prejuízo. O prejuízo, ela tem uma ligação, a ligação da indenização com o erro médico é justamente o prejuízo. Se houve um prejuízo, sim. Se não houve prejuízo, não. Então, imagina que o médico ele está realizando uma cirurgia e acaba perfurando o intestino do paciente. Tá? Ora, o perito ele vai dizer, não, realmente, mas o médico ele cumpriu com todos os protocolos, com todos os procedimentos dentro do ato iatrogênico. Então é aí que eu quero chegar. Mas houve um dano? Sim. Houve uma perfuração? Sim. Então logo cabe uma indenização. Tá? Volto, imperícia, imprudência, negligência. É o tripé-chave da culpa. Ok? Então vamos lá. Não, ainda aí, doutor. Prejuízo indenizatório. Caracterização. Tá. Agora, para caracterizar uma ação. Para caracterizar, nós devemos também estar respaldados. Em quê? Nós temos que ter respaldo na ação, omissão, dano efetivo e nexo causal, ou nexo de causalidade. Ok? Então, quando nós temos esse respaldo, ação, omissão, dano efetivo e nexo de causalidade, tá? Basta apenas uma, tá? Ação. Vamos lá. Laboratório trocou os exames e deu que, infelizmente, aquela paciente, ela estava com problema cancerígeno. Tinha câncer nas mamas. Houve, consequentemente, uma mastectomia, que foi a extração das mamas, né? Eu não sei se eu estou correto, doutora, mas aqui nós temos uma conceituada médica, a doutora Soraya Lozano, que pode dizer isso. Estou certa, doutora? A mastectomia é isso mesmo? Não estou equivocado, né? Muito obrigado. Doutora Soraya Lozano é uma renomada médica, é minha sobrinha por excelência, é um grande prazer tê-la aqui, viu? Eu vou até aí para te cumprimentar, vou até te dar um beijo, porque eu te amo muito. Com toda essa humildade, ela atravessou toda São Paulo, deixou todos os seus afazeres. É uma médica que ela tem formação em Harvard, ela tem 4 especializações. Ela tem 4 especializações médicas. Infelizmente, o nosso... eu vou dizer que a gente não tem aqui como se estender, mas tem um decreto presidencial que impede de anunciar as 4 especializações. Só pode 2, infelizmente. É um decreto de 1944, lá da época de... Meu Deus, não me vem à baila o presidente que assinou, mas realmente... Foi Getúlio Vargas, né, doutor? Ano 44 de Getúlio. Esse doutor aqui é expert em política, então pode afirmar que foi o Getúlio mesmo. Foi ele. Muito obrigado. Me deu um gancho, de repente dá uns apagões, né? Então, ele lançou um decreto em que não proíbe. Simplesmente, o presidente da República baixou um decreto proibindo as 4 especializações, ou seja, quantas outras tiver, somente pode anunciar 2. Pode ser registradas lá no conselho. Não é, doutora? Estou certo? Pelo Código de Ética Médica, pelo 100, né? Pois bem, então, veja, voltando àquilo que nós estávamos na nossa palestra, que eu acabei adicionando algo a mais, mas com muito prazer, viu? E você não imagina o quanto eu me sinto honrado na sua presença, viu?
Então, o laboratório realizou essa mastectomia. Pois bem, posteriormente, em análise, não era câncer. Ela não tinha câncer. Foi apenas uma troca de exames laboratoriais. Sabe o que isso resultou? Isso resultou em uma indenização, uma jurisprudência até que recente de um colega meu, um amigo meu, especialista em direito médico. Resultou em uma indenização. Doutora, a senhora acha que essa indenização foi de quanto? Qual o valor das mamas de uma mulher? Chegou a... Sim, mastectomia. Extraiu as duas mamas e... É difícil até Eu de vou, pensar em valor. exatamente. Então eu vou resumir. Vamos lá. Adiante, é Eu misturado. também estou fazendo umas perguntas que não deveria. Porque, Mas aí a ação foi contra o laboratório. Exatamente, foi de R$40 mil apenas. Só? É uma vergonha. É uma vergonha. É uma Estava pensando em vergonha. milhão. Não dá nem pra Não, comprar o é. silicone. Não dá nem pra... Se isso fosse. Olha, Porque para reconstituir nada nós vamos entrar nessa questão, E a mas questão moral? infelizmente o nosso tempo aqui é bastante exíguo, até porque eu até estava, enxuguei ao máximo a matéria para tentar realizar em 1 hora, mas infelizmente, por mais que eu tenha feito, o tempo é exíguo e a matéria é bastante calorosa, né? Então, eu vou resumir. A indenização foi de apenas R$40 mil. Sabe por quê? Por quê? Acontece o seguinte, o nosso Poder Judiciário, o dano moral, ele foi uma inovação advinda lá por volta do ano de 95. Eu até lembro que eu fui fazer uma sustentação oral e o desembargador, ele simplesmente, com um sorriso hilariante, ele disse: doutor, isso é coisa, dano moral é coisa de norte-americano. Falei: excelência, já está sendo introduzido, não foi abarcado pela nossa legislação, entretanto, eu tenho fé. Eu tenho fé naquela de Hebreus, sabe? Porque assim como quando eu me especializei em ciências criminais e tribunal do júri, meu professor é José Parada Neto, então ele tinha uma tese, José Parada Neto era o Roberto Carlos do júri. Ele mesmo se auto-intitulava, e não é que ele se auto-intitulava, ele era um poderoso no tribunal do júri. O homem era o máximo. Ele dominava, ele tinha um domínio pleno. Ele fazia chorar, ele fazia rir, ele cantava no tribunal. Se foi cedo, grande amigo.